Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3. Vamos ler o texto bíblico. Vamos pensar na manhã de hoje sobre esse trecho das Escrituras Sagradas. E vamos declarar que feminismo tem tudo a ver com Deus. Se você acha que feminismo não tem a ver com Deus, tem a ver com Deus sim. Talvez não seja o feminismo que você conheça hoje, mas ele tem tudo a ver com Deus, o feminismo. E é sobre isso que eu quero falar na manhã de hoje. 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 1, e eu vou ler até o verso 6. Diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, ou a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior de coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Na semana passada vimos que uma das preocupações de Pedro estava em fortalecer a igreja em Cristo Jesus, para que ela pudesse continuar caminhando por meio do seu padrão, a fim de não permitir que as acusações que eram feitas diante da igreja ou da igreja prevalecessem. Olha o versículo 12 da semana passada, do capítulo 2. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O cristianismo, ele sempre foi acusado de coisas que ele nunca cometeu. No passado era assim, como nós vimos, né? O cristianismo ser acusado, por exemplo, de um grupo canibal, porque desvirtuaram a ceia do Senhor e falaram: é o grupo que come o corpo de Jesus e bebe o sangue de Jesus. Muitas mentiras se falaram no passado a respeito do cristianismo, e não é diferente hoje, igreja. Nós continuamos sendo acusados de um monte de coisa que não somos. Por exemplo, o cristianismo nunca será homofóbico, mas somos acusados de sermos homofóbicos. Mas o cristianismo nunca será homofóbico, e não é homofóbico o cristianismo. Ele pode sim, condenar, ou ele pode sim apontar, ou ele pode sim, trazer à tona o pecado. Ele pode sim denunciar os nossos pecados. E todos os dias, conforme eu vou lendo a Bíblia, os pecados são apontados, e todos os dias a Bíblia denuncia os meus próprios pecados. Mas não é porque a Bíblia denuncia os nossos próprios pecados, ou denuncia o pecado, no caso, que nós somos homofóbicos. Não somos. Quer ver uma outra mentira de que o cristianismo é acusado? De que o cristianismo é machista. Nunca foi e nunca será. Deus nunca foi machista e nunca será machista. E é pensando nisso que na manhã de hoje nós vamos entender o quanto o feminismo está intimamente relacionado a Deus. E é por causa de Deus que nós podemos dizer que o feminismo é uma realidade. É claro que quando o feminismo surgiu, ele surge com a ideia, com o sentimento de lutar pela equidade entre homem e mulher. O feminismo, ele nunca surgiu para lutar pela igualdade de homem e mulher, porque por razões óbvias, homens e mulheres nunca serão iguais. Nunca serão iguais. Fisiologicamente nós somos diferentes, muitas vezes a maneira como pensamos, nossa maneira de pensar é diferente. O homem pensa de um jeito, a mulher pensa de um outro. A mulher vê aspectos que homens não vê. E é bom que não sejamos iguais, porque nessas diferenças nós podemos nos complementar. E é muito bom que não sejamos iguais. Mas o feminismo vem para lutar pela equidade. Apesar de sermos diferentes, precisamos receber o mesmo
tratamento. E o que diz a equidade? Não existe 2 pesos, 2 medidas. Não existe e não deve existir, e para Deus nunca existiu 2 pesos e 2 medidas. Não é porque é homem que Deus trata ele de um jeito, não é porque é mulher que Deus trata ela de outro jeito. Deus sempre tratou homens e mulheres de igual jeito. E isso é bom que no início da história o feminismo possa ter surgido para lutar pela equidade. Equidade social, equidade política, equidade profissional, enfim. A ideia de que homens e mulheres, eles têm o mesmo direito e eles devem ser tratados de igual modo. A grande questão é que no decorrer da história, o feminismo foi se transformando em misandrismo. Você sabe o que é misandrismo? Misandrismo é o correlato de machismo. O que é machismo? Machismo é a valorização do homem em detrimento à mulher. Então o homem, ele se acha superior à mulher, ele se acha que tem direitos diferentes da mulher, e aí ele tira todo e qualquer valor da mulher. Misandrismo é o lado feminista, é o lado feminino do machismo. É quando a mulher acha que o homem não tem valor, que a mulher então é valorizada e que ela que deve então ter valor sobre o homem, e ela despreza o homem, ela odeia o homem. O machismo tem a raiz de odiar a mulher, o misandrismo tem a raiz de odiar o homem. Isso nunca foi coisa de Deus. Então o que nós vemos muitas vezes por aí não é um feminismo, é um misandrismo. São as mulheres muitas vezes dizendo: o homem não tem valor, ele não vai mais então liderar, ele não vai mais cuidar, ele não vai mais estar à frente, ele não vai mais fazer o que tem que ser feito, porque ele não tem valor algum, só a mulher tem o seu valor. E quando nós olhamos para isso, então vem Pedro, numa cultura que era sim machista, no Império Romano, onde tinha, você já ouviu falar, né? O poder do pai, onde a mulher, ela nunca se emancipava. No Império Romano, a mulher, ela nunca virava mulher, ela sempre era menina, porque ela saía do poder do pai e era colocada no poder do marido. E é nesse contexto que Pedro, então, vendo a desvalorização da mulher, ele vai se levantar como igreja e vai mostrar uma nova realidade para aquela sociedade. Nesse momento em que o cristianismo estava expandindo, e se a mulher, ou ela era cuidada, né, tinha o poder do pai, ou o poder do marido, ela obrigatoriamente deveria viver a mesma cultura religiosa do marido. E quando ela mudava a cultura religiosa dela, em detrimento do marido, o marido tinha o poder de deixá-la, o marido tinha o poder de matá-la. O marido poderia matar a mulher que não seguisse a mesma cultura religiosa dela, porque era o poder do pai que é transferido ao marido. E é nesse contexto de sofrimento das mulheres daquele primeiro século, é nesse contexto do sofrimento, né, das mulheres que são oprimidas pelo homem do primeiro século, que Pedro vem falar então sobre como uma mulher poderia resolver isso, como elas poderiam ser felizes, como elas poderiam, né, desenvolver uma possibilidade, né, de uma vida saudável, mesmo numa sociedade tão opressora como ela era. E aí Pedro então vai olhar para aquelas mulheres e vai dizer assim: igualmente. Quando nós olhamos para a submissão, nós aprendemos coisas do que ela não é e coisas do que ela é. E a primeira coisa que nós aprendemos que submissão não é, como já dito, inferioridade. Como é gostoso nós olharmos, por exemplo, para 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, onde o apóstolo Paulo vai dizer assim: Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça de toda mulher, e Deus é o cabeça de Jesus. Bom, se Deus é o cabeça de Jesus, nós podemos dizer que Jesus é inferior a Deus? Em hipótese alguma.
ele faz parte da Trindade. Em essência, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são o mesmo. Na essência, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é a mesma pessoa. Então não existe inferioridade entre Jesus e Deus. Ainda que o texto bíblico diz que Deus é o cabeça de Jesus, não existe inferioridade. Então quando o texto bíblico diz que Jesus é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, ele não está falando em tom de inferioridade. Por isso, submissão nunca será inferioridade. Quando a mulher ela pratica a submissão, ela nunca está se colocando numa posição de inferioridade, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Segundo, submissão não é subserviência, como nós já falamos, não é subserviência. Vamos resgatar de novo o sentimento de Atos capítulo 5. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E esse texto vai sempre estabelecer o limite de onde eu caminho na minha submissão. Mas também, submissão não é status de gênero. Não é porque você é mulher que você tem que ser submissa. Não é por causa do seu gênero ou do seu sexo que você é submissa. Olha o que o texto bíblico diz no versículo 1. Igualmente, submissas ao vosso próprio marido. Então essas duas expressões são muito importantes. A mulher ela não é submissa a todo homem, ela é submissa ao seu marido. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto, que faz com que a submissão não seja um status de gênero ou um status de sexo, é exatamente essa expressão, igualmente. Porque submissão é bênção, submissão não é maldição, submissão é bênção. E olha o que o texto bíblico diz: mulheres, sede vós igualmente. Igualmente a quem? Igualmente simplesmente a quem? Simplesmente a Jesus, que foi submisso ao Pai, e obedeceu e andou em orientação do Pai, deixando que o Pai fosse o cabeça dele, até a cruz. E ali, de maneira submissa, Jesus morreu na cruz. Então, se submissão não é inferioridade, não é subserviência, não é um status de gênero, ele é o que? Ela é o que então? Primeiro, bênção. Submissão é bênção para a sociedade, é bênção para a mulher. Mas olha que interessante, ele fala igualmente, não apenas se referindo ao texto anterior, mas ele fala igualmente também para os homens. Olha o versículo 7, e hoje à noite nós vamos falar sobre o papel do homem. E olha o versículo 7, maridos, vós igualmente. O marido também tem que exercer submissão à esposa. E como que o marido exerce submissão à esposa? Aí você vai ter que acessar ao seu YouTube hoje à noite. Mulheres, não percam a mensagem de hoje à noite, para que vocês saibam como ajudar os seus maridos a serem submissas a vocês, a serem submissos a vocês. Submissão é bênção, é para o homem, é para a mulher, é para o escravo, é para o senhor, é para o império, é para o cidadão que está vivendo o seu relacionamento com o Estado. A submissão é para da igreja para com Jesus Cristo. Olha o que o texto bíblico diz de Efésios, lá no capítulo 5, vós mulheres sejam submissas aos vossos maridos, como a igreja é submissa a Cristo. Privilégio tremendo, bênção profunda. Você tem dificuldade em ser submisso a Jesus? Você tem dificuldade de ser submissa a Jesus? É ruim obedecer a Jesus? É ruim andar em submissão a Jesus? É ruim viver o que Ele deseja para nós? Nada de ruim tem nisso. E aí Paulo em Efésios vai comparar a submissão feminina com a submissão da igreja a Cristo. A noiva com o noivo. Submissão é bênção, e você não pode perder isso de mente. A segunda coisa, submissão é uma ordenança, e ela não começou no Novo Testamento, ela começa lá em Gênesis, capítulo 1, no capítulo 2, no versículo 18, quando o texto bíblico diz assim, que Deus, então ao formar a mulher, formou uma auxiliadora,
que lhe fosse idônea. Qual que é a ideia de submissão então? É de auxílio mútuo. Qual que é a ideia de submissão? É a ideia de ajuda. Eu confesso a vocês que eu sou muito melhor hoje como homem, porque eu tenho a Lília me ajudando a ser um homem melhor. Vocês já pararam para pensar? Quando tem jogo de futebol, e agora as pessoas estão voltando para os estádios, e as pessoas querem aparecer na telinha de quem está transmitindo o jogo, e logo, os homens vão para o campo de futebol, e eles fazem um cartaz bem grandão, e o que está escrito no cartaz? Mamãe, estou na Globo. Mamãe, estou na Record. Mamãe, estou na Band. Dificilmente você vai ver um cartaz: papai, estou aqui. Se um canal de televisão parar aqui, na rua, daqui a pouco já vai juntar um monte de pessoas. Vai ter sempre alguém que vai dizer assim: mamãe. Por que isso acontece? Porque vocês são auxiliadoras idôneas. Isso é submissão. Vocês contribuem para o crescimento das gerações, e nós que somos homens e que temos o privilégio de sermos casados, vocês contribuem para que sejamos homens melhores. Quando Deus diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18: vou formar da sua costela uma auxiliadora idônea, ali já estava o princípio da submissão. Então submissão é uma ordenança. Serve para mim, serve para você, serve para o homem, serve para a mulher, serve para o menino, para a menina, serve para o Estado, serve nas relações trabalhistas, serve em todo lugar. Deus organizou a sociedade desta maneira, mas ela também é uma oportunidade. Veja o versículo, finalzinho do versículo 1 e comecinho do versículo 2. Lembrem-se do contexto. O cristianismo estava expandindo numa Roma perversa, numa Roma onde o Estado tinha todos os direitos e o cidadão não tinha direito algum, onde o poder era do pai, não era da mulher, onde o poder era do marido, não era da mulher, onde a mulher era abusada, onde a mulher era sufocada, onde a mulher era oprimida, onde o homem, como eu já disse, tinha o poder de matar a esposa se ele se convertesse a qualquer outra cultura religiosa que não fosse a dele. E aí vem Deus e fala assim: usem da sua conversão como uma oportunidade. Uma oportunidade. Olha o que ele fala no versículo 3, o versículo 1, finalzinho, versículo 2. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, se ele ainda não vive a mesma fé que você, se ele ainda não ama Jesus como você ama, se ele ainda não entendeu o valor do cristianismo como você já entendeu, seja ganho, seja evangelizado, seja impactado, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. É a mesma ideia, o mesmo sentimento do capítulo 2, versículo 14. O Estado vai malhar você, vai falar um monte de mentira contra você, vai dizer que o cristianismo é um monte de coisa do que ele não é. Continue vivendo bonito, continue tendo uma vida que os atraia, continue deixando que as pessoas possam dizer: você está falando isso do cristianismo, mas não é isso que eu vejo não. Eu conheço um cristão e é totalmente diferente do que você está falando. E aí o texto bíblico vai dizer: ao observar o vosso honesto comportamento. Qual é o sentimento de honesto comportamento? Motivações, ou a transparência em todas as suas motivações, quer seja e ações, motivações e ações, tá? Então, o que é honesto comportamento? Uma mulher feminista, ela é transparente nas suas motivações e nas suas ações. E isso muda um homem, isso atrai um homem para si, mas no caso aqui, leva o homem a Jesus. Durante o meu ministério, eu conheci muitas mulheres convertidas que viviam um casamento onde o marido não era convertido.
E eu pude chorar com muitas dessas mulheres no decorrer do meu ministério. Eu pude ver a dor dessas mulheres. Na nossa igreja ainda tem algumas delas, e eu sei a dor delas, a tristeza delas. E aí a nossa oração é: continue tendo uma vida bonita. Faça como Provérbios. Não seja como a mulher rixosa que parece uma torneira pingando. Você não precisa falar, deixa que Ele te leia. E ao ler a história da sua vida, nosso desejo, a nossa oração é que esse princípio aconteça e se cumpra, e ele venha a se converter. Por isso, se esse é seu caso, querida irmã, não seja como Provérbios nos ensina, né? Uma mulher rixosa, uma torneira que fica pingando, né? Coisa mais chata que tem é torneira pingando, né? Que você, mulher, já pediu para o seu marido trocar umas 200 vezes essa torneira e ele não trocou ainda. Fica pingando, fica pingando. Se você não gosta de torneira pingando na sua casa, não seja você a torneira pingando no ouvido do seu marido. Sem palavras, querida irmã, se o seu marido ainda não conhece Jesus como você conhece, siga no seu bom procedimento, porque é uma oportunidade que Deus tem lhe dado para alcançá-lo. Mas aí o texto continua e ele vai falar como nós podemos evidenciar essa submissão, ou como as mulheres podem evidenciar essa submissão. E o exemplo de feminismo na Bíblia é Sara. Então nós não podemos entender esse texto sem nos lembrar de alguns fatos históricos de Sara, aquela que foi casada com Abraão, que talvez muitos de vocês conhecem perfeitamente essa história, e que eu vou lembrar a vocês alguns aspectos dessa história. Mas o exemplo de feminismo na Bíblia é Sara. E a Sara, então, ela, estando submissa ao seu próprio marido, ela vivia essa submissão. E como ela vivia essa submissão? Primeiro, Sara vivia essa submissão de maneira de maneira equilibrada e digna. Olha os versículos então de 6 e 7, perdão, 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro ou aparato de vestuário. Por que Pedro fala isso? Por que Pedro fala então que as mulheres, elas deveriam ser equilibradas? Porque naquela época, como você já sabe, a mulher não tinha vida social. A mulher não podia trabalhar, a mulher não podia estudar, a mulher não podia, empreender. A mulher não tinha vida social, ela estava sob o domínio do marido ou sob o domínio do pai. E a única maneira de ela aparecer era evidenciando o seu exterior. Por isso, quando você vê séries de época, séries ou novelas de época que vão retratar o Império Romano, vocês sempre verão mulheres muito bem vestidas, cheias de joias, cabelo muito bem penteado, cheio de adornos, porque era a maneira da mulher aparecer, era a maneira da mulher falar assim: ó, eu existo, eu sei que eu não tenho valor algum para vocês, eu sei que vocês só me veem como objeto, eu sei que vocês não prestam atenção no que eu falo, no que eu sinto, no que eu faço, mas eu existo. E era assim, as mulheres então, elas se vestiam muito bem para poder chamar atenção, mas o seu interior estava totalmente destruído. E aí vem Pedro então e faz o seguinte: ei, vocês devem ter uma vida, uma vida equilibrada. Em nenhum momento Pedro está falando que as mulheres devem ser relaxadas. Nenhum momento. Vocês devem continuar tingindo os cabelos, fazendo chapinha. Vocês devem continuar escolhendo boas roupas, indo à academia, fazendo a unha. Vocês devem continuar fazendo isso. Pedro em nenhum momento está dizendo que isso não deve ser feito. O que Pedro está falando é: ei, mulheres, o valor de vocês não está naquilo que vocês vestem, na maneira como vocês tratam o cabelo e na maneira como vocês cuidam do seu corpo. Nunca o valor de vocês estará nisso. Por isso, Pedro parece que está em concordância com Provérbios, no capítulo 31, versículo 30, quando, lembram-se da mulher de Provérbios 31?
o Salomão vai dizer o seguinte: a sua beleza vai passar. A beleza é efêmera, ela vai passar. No decorrer dos anos a gente vai acumulando algumas gordurinhas que não gostaria de acumular. No decorrer da vida nós vamos perdendo alguns sentidos que nós não deveríamos perder, né? Eu preciso de equipamentos, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda auditiva, ajuda de óculos e um monte de coisa. A beleza ela passa, ela é efêmera. E é isso que o texto bíblico está falando, quando Pedro diz: ei, que o adorno de vocês, a beleza de vocês não seja exterior, como frisado de cabelo, né? Como adereços de ouro, aparato de vestuário, mas aquilo que é o seu interior. Por isso agora eu quero citar a poetisa que diz assim na sua canção: por que decote se eu tenho simpatia? Deixa eu dar uma dica para as meninas dessa igreja. Se você usa decote, ou se você se veste de maneira vulgar, você vai atrair um homem vulgar. E homem vulgar trai, homem vulgar usa, homem vulgar machuca. Então, se você se veste de maneira vulgar, a tendência é você atrair um homem vulgar. E lá na frente, se ele te machucar, se lá na frente ele te trair, se lá na frente você se sentir usada, lembre-se que ele não é 100% culpado. Porque quando nós nos vestimos vulgarmente, é homem vulgar que nós vamos atrair. Para que decote se você tem simpatia? Para que decote se você tem caráter? Para que decote se você é uma mulher, uma menina de Deus? Para que decote se as pessoas veem Jesus através da sua vida? Para que decote se as pessoas veem o seu caráter? Quando Pedro está falando sobre isso, ele está falando: você quer ser feminina? Livre-se dos decotes, livre-se das alturas erradas da saia, livre-se das aberturas laterais, das aberturas das costas, livre-se disto, mulher, porque você não precisa disso. Olha o que você precisa: seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. A sua beleza não está no que você veste, não está no penteado que você faz, não está nas joias que você usa, não está em nada disso. A sua beleza está exatamente no seu traje, esse traje que é a marca de Jesus na sua vida e que faz toda a diferença na sua vida. Por isso a ideia de equilíbrio e dignidade. O feminismo está atrelado ao equilíbrio e à dignidade. Mas também, olha o que o texto bíblico diz. Vamos continuar lendo, versículo 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Uma feminista, ela confia em Deus. Talvez a sua tradução esteja confiar, na minha tradução está esperar, porque não há possibilidade de confiar sem espera e espera sem confiança. Então, eu preferi essa tradução porque eu quero trabalhar com vocês um pouquinho a história de Sara e pensando na espera. O texto bíblico diz: as mulheres esperavam em Deus. Você quer ser feminista? Continue confiando em Deus. Você quer ser feminista? Continue esperando em Deus. E Sara teve que esperar. Sara teve que esperar um filho da promessa. E enquanto ela esperava, ela era humilhada. Enquanto ela esperava, ela era desprezada. Enquanto ela esperava, ela era sufocada até mesmo pela sua serva Agar. Para aqueles que conhecem a história, sabem muito bem do que eu estou dizendo. Sara tentou dar um jeitinho no filho da promessa. Esse jeitinho brasileiro já começou lá com Sara. Sara tentou dar um jeitinho. Eu não posso ter filho, vamos fazer o seguinte: você pode, meu esposo querido, se deitar com a minha serva e ela nos dará um filho. E aí depois, essa serva começa a abusar de Sara emocionalmente. E Sara vai reclamar a Abraão: olha, agora ela está abusando de mim. Não tente dar um jeitinho na vida, porque pode ser um tiro no pé. Faça o que é correto diante de Deus. Sara teve que esperar a mudança do marido.
Olha, esta Sara que chamava Abraão de Senhor, teve um momento em que ela não deveria ter chamado de Senhor. Teve um momento que ela devia ter dito assim: antes importa obedecer a Deus do que a você, Abraão. Quando duas oportunidades, Abraão não aprende a lição, está saindo da sua terra, fome, chega no Egito. Ele chega no Egito, qual é a ideia mirabolante dele? Uma meia mentira ou uma meia verdade, não sei como que você quer encarar isso, mas totalmente errado, porque de fato Sara era irmã de Abraão, por parte de pai. E aí, a ideia incrível de Abraão: nós vamos chegar no Egito, você é bonita. Sabe quantos anos Sara tinha quando ele disse isso? 65 anos. E ela ainda era bonita. Sara, você é bonita. Vamos dizer assim, que você é minha irmã, porque daí eles não me matam. E aí Abraão leva uma bronca. O que você fez com o Egito? Onde você estava com a cabeça? Onde já se viu isso? E aí de novo acontece. E lá por volta de Gênesis capítulo 20, Abraão fala de novo: Sara, vamos dizer que você é minha irmã, para que eles não me matem. E aí o texto bíblico, é aqui que eu gosto do texto bíblico. E aí foi aqui que eu pensei na nossa nação, e foi aqui que eu pensei na Ucrânia. O texto bíblico diz que Deus colocou uma dor tão forte em Abimeleque. Deus colocou uma dor tão forte em Abimeleque, que ele não teve condições de tocar em Sara. Se Deus fosse machista, ele não colocaria uma dor em Abimeleque. Se Deus não respeitasse as mulheres, ele não colocaria uma dor em Abimeleque. E por 2 vezes, Deus livrou Sara de viver uma situação constrangedora. Muitas vezes, mulher querida que está aqui, muitas vezes nós homens colocamos vocês em situações constrangedoras. Muitas vezes nós homens colocamos vocês numa saia justa, justíssima. Mas lembre-se, Deus nunca o fará isso. E Ele sempre há de livrar vocês das nossas mazelas. Ele sempre há de livrar vocês das nossas maneiras ou das nossas manias, que muitas vezes colocamos vocês mulheres em situações constrangedoras. Por isso que eu gosto dessa ideia: espere em Deus. A feminista, ela espera em Deus. Sara teve que esperar pelo filho, Sara teve que esperar pela mudança do marido, Sara teve que esperar então em vários momentos da sua história. Mas ela estava lá, feminista, esperando em Deus, confiando nele. E no momento que ela mais precisou, Deus a libertou de uma situação constrangedora. Mas o texto bíblico continua dizendo que esperar em Deus é muitas vezes abrir mão do que não podemos reter, para ganhar o que não podemos perder. Jim Elliot, missionário, foi ele quem disse essa frase. E quando eu estava olhando então para a história de Sara, ela fez todo sentido para mim. Quero que você pense nisso. Confiar em Deus, esperar em Deus, é abrir mão do que não podemos reter. Sara não podia reter a viagem de Ur dos Caldeus até Canaã. Sara não podia reter o sentimento que muitas vezes nós temos: mas eu vou deixar a mamãe, eu vou deixar a minha cidade, eu vou deixar meus amigos, eu vou deixar a escola, eu vou deixar tudo. Sara, ela não podia reter isso. E por isso, em submissão, mesmo sendo muito difícil para ela, ela vai em direção ao plano de Deus. Porque quando nós abrimos mão do que podemos reter, do que poderíamos reter, nós ganhamos o que não podemos perder. Sara não podia perder a experiência de Canaã, então ela não poderia continuar retendo Ur dos Caldeus. O que é que você está retendo? Você não tem coragem de abrir mão,
E talvez você esteja perdendo o que Deus tem dado para você ganhar. Abra mão. Abra mão do que você não pode reter para ganhar o que você não pode perder. E Sara foi essa feminista que esperava em Deus e confiava em Deus. E aí o texto vai fazer duas complementações. A primeira está lá no versículo 6, quando ela diz assim, o texto bíblico diz assim: como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, e teve uma hora que ela não deveria obedecer. Nós já sabemos disso. Por isso, a ideia da submissão como limite, Deus sendo o limite. E aí o texto bíblico diz assim: chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem. Uma feminista, ela pratica o bem o tempo todo, em direção ao seu esposo, em direção aos seus filhos, em direção à sociedade. Uma feminista, ela luta por aquilo que é bom, e ela trabalha de uma maneira em que aqueles que estão em torno dela possam sim crescer, se tornar melhor, fruto da prática do bem desta mulher. Eu fico imaginando que Sara, ela estava praticando o bem, e muitas vezes, nesses dois casos específicos, ela talvez tenha se arrependido de ter obedecido, e ela talvez tenha ficado ali, com aquele sentimento: e agora, o que eu faço? Como eu vou me livrar de Faraó? Como eu vou me livrar de Abimeleque? E agora, o que vai ser da minha vida? E talvez Sara, como todo ser humano, pensou em algum momento: esse Abraão, mas quando eu sair daqui, eu vou ter uma conversinha de pé de ouvido com esse Abraão, porque não é possível que ele continue praticando os mesmos erros. Não é possível que ele continue fazendo as mesmas coisas que sempre fez. Já estamos tanto tempo junto e ainda ele continua fazendo isso. E talvez, como qualquer relacionamento, Sara deve ter visto Abraão como inimigo. Então deixa eu dar uma dica para você, mulher casada. Se você não pode ver o seu esposo como amigo, o veja como inimigo. Não tem nenhum problema. Se você não pode ver o seu esposo como amigo, o veja como inimigo. E é por isso que eu gosto do Evangelho de Jesus. Porque lá no Evangelho de Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus diz assim: ame os seus inimigos e ore por eles. Então, se você não pode ver o seu cônjuge como amigo, veja-o como inimigo. Pelo menos ele vai receber uma oração sua e vai receber o seu amor. Olha o que Jesus diz, lá em Lucas capítulo 6, versículo 27. Ele diz assim: que vocês devam amar os seus inimigos e praticar o bem. Em Romanos 12, 14, que nós devemos abençoar os nossos amigos, não amaldiçoá-los. Romanos capítulo 12, versículo 20, que nós deveríamos dar de comer para os nossos inimigos, dar de beber para os nossos inimigos. Então talvez, e é claro que eu estou tentando brincar com essa igreja, que tem tanto senso de humor quanto o seu pastor. Se você não pode ver o seu esposo como amigo, veja-o como inimigo, que ele vai se sair muito bem. Porque o nosso inimigo tem que ser abençoado. O nosso inimigo tem que ser amado. O nosso inimigo tem que receber o nosso bem. Lascou, não tem saída. Ou eu vejo como amigo, ou eu vejo como inimigo. E nos dois casos, ele será bem sucedido, porque uma feminista pratica o bem, como Sara fazia, praticava o bem. E por último, e talvez aqui seja o ponto mais difícil de uma feminista, olha o versículo 6 finalzinho. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, de qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem, e não temendo perturbação alguma. Sara tinha muitos momentos e muitos motivos para ter medo. Sara, ela teve muitas oportunidades de temer.
Quando Abraão chega para ela e diz assim: ó, recebi uma visão de Deus, isso é coisa de Deus, Ele está pedindo para nós deixarmos tudo que temos para trás e seguirmos. Como toda mulher, Sara, de verdade, Sara deve ter olhado nos olhos de Abraão e falado assim: coloca aqui o plano, tudo na minha frente. Com certeza Sara chegou para Abraão e falou assim: ó, para onde nós vamos? Quanto tempo nós vamos ficar? Ah, você já viu se temos orçamento para isso? Vai ter escola? Vai ter lugar para a gente comer? Coloca aqui, Abraão, não tenho nenhum problema de obedecer e seguir com você, mas coloca aqui todos os planos. Vai, desembucha, o que foi que Deus disse? E Abraão deve ter coçado a cabeça como todo homem, que diante dessas perguntas tão difíceis das mulheres, Abraão deve ter coçado a cabeça e dito assim: olha, ele não disse mais nada. Sara, ele só disse para a gente colocar uma mochila nas costas e partir. Como assim, Abraão? Partir para onde? Deus disse que vai mostrar. Não, mas não tem endereço? Eu vou deixar aqui para minha mãe, ela vai saber onde eu vou. Os meus sobrinhos, eles vão poder me visitar. E as minhas amigas, elas vão poder mandar uma mensagem, uma carta, elas vão poder enviar um bolo para mim. Sara, não vai dar, porque a gente não sabe para onde nós vamos. Vocês acham que Sara não tinha motivo para temer? Qualquer marido que chegasse hoje para sua esposa e dissesse assim: ó, vamos sair, pega aí as roupas e vamos embora. Vamos embora para onde? Por quê? Quando? Vamos voltar? Nunca mais vamos voltar? Você já reservou alguma coisa? Já sabe onde nós vamos morar? Não, não sei nada, vamos. Qual mulher seguiria um homem com este plano bem estratégico que ele traz? Ah, Sara teve motivos de temer quando os anos passavam e ela não engravidava. Sara teve motivo para temer quando Abraão disse: diga que você é minha irmã. Mas Sara não temia perturbação alguma. A única hora em que Sara teve medo foi naquele momento em que Abraão estava na tenda do lado de fora, e os homens chegaram, e Abraão, como um bom homem que sabe receber na época, foi ao encontro deles e disse: vocês estão viajando faz muito tempo, vocês não querem assentar-se essa pedra? Eu peço para Sara trazer água e fazer um bolo, e aí vocês podem descansar um pouco, e vocês podem comer um pouco, e Sara vai preparar um bolo para vocês, um pão para vocês, e assim vocês podem descansar. O texto bíblico diz em Gênesis que aqueles homens: então que seja feito como você disse. E no decorrer da conversa, aqueles homens disseram: daqui a 1 ano nós voltaremos e Sara estará grávida. E vocês conhecem a história. O que é que foi que Sara fez quando ela estava ouvindo do lado de lá da tenda? Sara riu. E aqueles homens confrontaram Sara e disseram a ela: Sara, por que você está rindo? E o texto bíblico diz, lá em Gênesis capítulo 18, versículo 15, que naquele momento Sara teve medo. Foi o único momento em que a Bíblia declara que Sara teve medo. Foi quando ela duvidou da promessa de Deus sobre a sua vida. Uma mulher feminista, ela é forte. Ela tem força. O texto bíblico diz que ela não teme perturbação alguma. Ela enfrenta os maiores desafios que a vida pode dar para defender um filho, para defender um marido, para defender a sua família, para defender os seus ideais. Ela é forte. Quando eu olho para Pedro, eu fico imaginando a cena, e eu quero que vocês imaginem a cena comigo. Pedro, quem sabe, convidou as almas da igreja, um movimento com mulheres da igreja daquela época,
fez elas sentarem no chão e disse assim: vivemos uma sociedade hostil para com vocês, mas Deus espera de vocês algumas coisas. Deus espera que vocês continuem sendo submissos aos seus maridos, mesmo sendo eles tão hostis a vocês. Olha que difícil, igreja. Eu acho que nenhuma de vocês tem o marido que aquelas mulheres tinham. Machistas, coisa que nunca teve nada a ver com Deus. Vocês vão precisar de muito equilíbrio, e vocês vão precisar de muita dignidade, porque as mentiras continuarão sendo ditas contra vocês, as acusações continuarão sendo ditas contra vocês, e vocês precisam se distinguir dessa vida frívola que as mulheres de Roma vivem, que simplesmente querem demonstrar o que elas são por fora, mas são totalmente tristes por dentro. Vocês não precisam disso. Vocês precisam continuar confiando em Deus, esperando nele, como Sara fez. E vocês precisarão praticar o bem, pagando o mal com o bem, não o mal com o mal. Mas acima de tudo, nós vamos precisar ver a força de vocês, mulheres. Nós vamos precisar ver a força de vocês. Quantas vezes é você, mulher, que sem força alguma, ao ver o seu marido chegando cabisbaixo em casa, tem força para encorajá-lo? Quantas vezes é você, mulher, que sem força alguma, vendo seu filho e a sua filha chegando cabisbaixo em casa, você tem força para motivá-lo, para motivá-la? Quantas vezes é você, vovó, que tem que sustentar a sua filha, e você já cansada, você já achando que chegou o tempo de descansar, mas é você que vai receber o seu filho e a sua filha em casa destruído, e é você, vovó, que vai olhar para os seus netos, vai olhar para o seu filho, vai olhar para a sua filha, às vezes para o seu genro, para a sua nora, e vai dar força para ele, porque o feminismo, ele tem a marca da força da mulher nesse tempo. E é como acontece comigo, e eu sei que é como acontece com você. E muitas vezes eu quero sumir, e aí vem a fortaleza da minha esposa, lembrando que eu preciso prosseguir, que eu preciso insistir, que eu preciso persistir. Aquelas mulheres eram maltratadas, subjugadas, não tinham valor algum diante dos homens, era simplesmente um objeto. Por isso que elas mesmas não queriam ter filhas mulheres e queriam ter filhos, porque elas sabiam o que as suas filhas passariam. E é nesse contexto que Deus olha para o coração daquelas mulheres e diz: Roma continua precisando de feministas. Roma vai experimentar uma transformação por meio de vocês, mulheres. Mulheres que, amando a Jesus, vão fazer a transformação sem palavras. Mulheres que, amando a Jesus, vão manter um equilíbrio e uma dignidade. Vão esperar em Deus, praticar o bem e evidenciar força. A minha oração é que o seu casamento esteja 1000 vezes melhor do que o casamento daquelas mulheres em Roma. Mas a minha oração é que você não perca de vista o plano lindo que Deus desenhou para vocês. Preparei muitos noivos no meu ministério. E no meu ministério eu sempre falei sobre o papel do homem e o papel da mulher. Então hoje eu estou falando sobre o papel da mulher agora de manhã. E à noite eu vou falar sobre o papel do homem. Como você, homem, pode ser submisso à sua esposa. E sempre quando eu termino,
um momento de curso com os noivos falando sobre o papel da mulher, eu termino com essa expressão. E eu quero terminar diante da igreja com a mesma expressão. Conhecedor do plano de Deus para a mulher, se lá na concepção Deus olhasse para mim e dissesse assim: Fernando, você quer ser homem ou mulher? Eu escolheria ser mulher. Porque o plano de Deus para a mulher é tão lindo, que lá em Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer assim: e as mulheres salvarão o mundo, criando filhos para Jesus. É assim que a gente muda o mundo. O mundo não é mudado pela força dos braços de um homem. O mundo não é mudado pela intelectualidade e pela praticidade de um homem. O mundo é mudado por mulheres que sabem que são filhas de Sara e estão criando filhos para povoar o céu. É aí que a gente muda o mundo. Por isso sempre haverá um cartaz dizendo: Galvão, me mostra para a mamãe. E nunca vai ter um cartaz dizendo: papai, eu estou aqui. Porque os fortes dessa sociedade são vocês. Ainda que hoje à noite nós vamos ver que a submissão masculina passa por entender que as mulheres são vasos mais frágeis. E a Bíblia não está se contradizendo. E essa é a beleza da Bíblia, que pode olhar para você e dizer que vocês são fortes, e ao mesmo tempo olhar para você e dizer que vocês são frágeis, e que eu, como homem, tenho que tratar você como um cristal, que se ouvindo um som mais forte, racha. E é isso que eu quero ensinar aos homens na noite de hoje. Você tem cristais do seu lado, por isso você precisa ser submisso a ela. Vamos orar, igreja. Vamos pedir que Deus nos capacite. Vamos pedir que Deus coloque essa percepção no coração feminino da importância do papel dela na sociedade. E vamos pedir que Deus nos ensine hoje à noite a sermos homens de verdade, irmãos. Que a masculinidade, que é coisa de Deus, possa sempre aparecer na nossa igreja. Que sejamos másculos do ponto de vista divino.